humanidade, pela fase que entrou a governar. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Hoje, sábado, 26/8/2023, começa mais um programa Bom Dia Racional. Bom Dia Racional está trazendo hoje o quadro do Vamos Sabatinar, o 13º quadro do Vamos Sabatinar com perguntas e respostas. Então, é isso aí, para darmos início à nossa sabatina de perguntas e respostas, eu trago os nossos componentes da equipe, né? Que é Antônio Santos, Vilma Fernandes, ambos do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, senhor Bonisval Galindo, Orlando Almeida e Madalena Matias, aqui de Alagoinha, Pernambuco. Seja bem-vindo, todos que estiverem conosco, né? Os nossos queridos internautas, os nossos amigos do Face e todos que escutam a Rádio e TV Brasil de Alagoinha. É isso aí. Então, agora, para darmos início, eu convido Antônio Santos. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia, Orlando. Bom dia, seu Bonisval. Bom dia, Sandra. Bom dia, Vilma, Ângela. E bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Difusora Brasil de Alagoinha. Então é isso aí, Antônio. A pergunta para você responder é a seguinte. De vez em quando, leio algo sobre acontecimentos que a ciência diz ser a causa é porque os polos da Terra se inverteram. Será isso mesmo, Antônio? Então, Madalena, minha gente, o que acontece? Nós vivemos em um mundo que é um conjunto energético, elétrico e magnético. E este mundo, a partir de 1935, sofreu uma mudança de fase na natureza, que é a fase racional, a fase da energia racional. Então, o que acontece na prática? Todo o nosso universo, todo o nosso mundo estava sendo regido e governado pela energia elétrica e magnética. E agora está passando a ser regido pela energia racional, uma energia pura, limpa, perfeita, uma energia leve, uma energia suave. Então, o que vai acontecer e o que está acontecendo não é como os cientistas estão falando, prevendo catástrofes, alarmando os povos, alarmando a população, dizendo que os polos magnéticos vão se inverter, que as águas e os oceanos vão subir, enfim, só tragédias e mais tragédias. Tudo isso é um processo simples e natural, minha gente, de substituição da regência da energia magnética para a regência da energia racional. Então, a natureza está mudando naturalmente, sem abalos, sem choques, de forma que ninguém vai sentir essa mudança, porque é uma mudança para melhor, é uma mudança para o nosso estado natural, a mudança da regência da energia magnética para a energia racional. Então, é como se fosse assim, todo o nosso planeta estava totalmente dominado pela energia magnética. E agora estará sendo dominado pela energia racional. A energia racional é uma energia pura, é uma energia limpa. Então, essa mudança vai se operar naturalmente, como está se operando naturalmente. E quem não conhece a cultura racional, e quem não conhece os movimentos naturais da natureza e a evolução natural da natureza, pensa que haverá
grandes destruições, grandes desgraças, mas nada disso acontecerá, porque é uma mudança energética para que a gente adquira a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia, porque a energia racional é uma energia construtiva, somente o bem e o equilíbrio de toda a humanidade. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido Vilma Fernandes, né? Diretamente do Rio de Janeiro. Vilma, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Madá. Bom dia, equipe do programa, essa equipe maravilhosa que estamos sempre em sintonia, né? Sintonia racional. Bom dia, Sandra, nossa assistente técnica, que tem nos ajudado muito. E bom dia especial para os nossos internautas e ouvintes do programa Bom Dia Racional. É isso aí, Vilma. É um ouvinte de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, pergunta assim: ouço o programa, vocês falam sempre no magnético elétrico. Afinal de contas, o que é esse magnético? Bem, magnético, né? A gente lê muito no livro sobre o magnético. O magnético faz isso, o magnético faz aquilo, o magnético manda, o magnético guia. Mas o que é o magnético? O magnético não é um ser, um indivíduo. O magnético é toda essa atmosfera, todo esse campo de vida vibratória negativa em volta da Terra. É a arca arquidoférica, é o caldeirão onde estamos sendo cozidos. Estamos sendo cozidos porque nós vamos envelhecendo e vamos murchando, né? Isso é o quê? Estamos sendo cozidos dentro desse caldeirão. É onde é esse campo de vida vibratória negativa em volta da Terra, onde todos os vírus e microvírus são incubados para dar causa a seres vivos. Isso é o magnético. Tudo que nós fazemos aqui é dentro desse campo eletromagnético, mais magnético do que elétrico, né? Elétrico é mais para cima, mas de uma certa parte aí para baixo é o campo magnético puro. E tudo que nós fazemos dentro deste campo são orientações, vibrações desse campo de energia negativa. Tudo que nós pensamos, que nós fazemos, que nós estamos aqui, né, sendo comandado, não é que o magnético chegou no nosso ouvido e falou, faz isso, faz aquilo. Não, porque o magnético não é um ser, não é um indivíduo. Mas tudo que nós fazemos dentro desse campo aqui de energia vibratória negativa, que é o magnético, tudo são vibrações que vêm na nossa mente. A nossa mente recebe vibrações, absorve vibrações elétrica e magnética. E aí nós botamos em prática o que vem na nossa mente, essas vibrações que vêm na nossa mente. Isto é o magnético. E nós, com a fase racional, nós estamos com esse conhecimento que veio para nos tirar deste campo, nos desligar desse campo, porque nós não somos daqui. A nossa centelha divina que está materializado na glândula pineal, o raciocínio, ele não é daqui, ele é da energia racional, é do mundo racional, é de um outro campo de vida, é de outro campo de força vibratória, que é a energia racional. E o conhecimento, desenvolvendo o raciocínio através do livro Universo Desencanto, nós estamos automaticamente nos desligando deste campo eletromagnético, desta arca arquidoférica, que é um campo de energia vibratória, energias variantes, que nos põem variantes, conflitantes, que nos põem em conflitos, estamos sempre em conflito. E através da energia do nosso verdadeiro natural, nós vamos nos desligando desse campo de energia negativa e nos ligando ao campo de energia positiva, que é a nossa verdadeira energia, a energia do nosso verdadeiro natural, que é a energia racional. É com você, Madá. Muito bem, Vilma. Então, agora eu convido o integrante da equipe, o senhor Bonisval Galindo. Bom dia, seu Bonisval, seja bem-vindo.
Bom dia a todos, salve. Então, seu Bonival, um ouvinte de São Paulo perguntou o seguinte, para o senhor responder. No livro, diz alguma coisa sobre aborto? Quando acontece um aborto natural, será que o feto já está com o habitante? Se está, como fica o habitante do feto abortado? Olha, como essa natureza é um campo elétrico e magnético, né? Nós sabemos disso, nós estudamos cultura racional, sabemos disso. Então, realmente já está com o habitante, porque o habitante é a glândula pineal, é onde está materializado o habitante, em forma de máquina do raciocínio. E essa glândula ela é formada nas primeiras semanas da fecundação. Então, nas primeiras semanas da fecundação, já está a glândula pineal, um dos primeiros órgãos feitos no corpo humano, a glândula pineal. Aí já tem um habitante. Então, já essa criança que foi abortada, ela era um habitante. Então, ele desmaterializou, mas a energia, que aquele corpo fluídico, ele continua existindo as sementes energéticas no solo, estrelas, terra, animais, vegetais. Esse corpo fluídico, ele tem que nascer de novo. Aí é onde está o perigo para a humanidade. Porque nós, muitas vezes, falamos, lê esse livro, depois eu leio quando eu tiver tempo. E aí, vamos dizer, ele morre, ele pode ser um aborto, ele pode nascer uma criança doente, não se criar, e vai esse progresso dele não conseguindo se desenvolver. Então, a gente temos que ter muito cuidado. Muitas vezes eu falei para as pessoas, não, quando eu tiver tempo eu vou ler esse livro. Não leio porque eu não tenho tempo. Todo mundo tem seu tempo. E a gente deve pegar um pouco de tempo e estudar a cultura racional, porque nós estamos numa fase decisiva e o perigo da humanidade está aí. Se ele não conhecer, ele não ter condição de nascer e se criar para desenvolver seu raciocínio. Então, tem sim, o feto ele já tem o habitante, sim. Já é um habitante racional. É isso aí. Muito bem, seu Bonizão. Então, agora eu convido Ângela Maria, né, diretamente do Recife, para responder a sua pergunta. Então, Ângela, seja bem-vinda. Bom dia. Saudações racionais aos ouvintes da Rádio TV Brasil de Alagoinhas. Saudações racionais a essa equipe maravilhosa do Bom Dia Racional, a equipe técnica, a todos os colaboradores. Vamos lá, Amadá. Então, é isso aí, Ângela. Sou novo nesse conhecimento. Li no livro que a vida tem solução definida e definitiva. Sabem me dizer como pode ser definitiva? Se nada aqui é definitivo? Pois o conhecimento racional trazido no livro Universo Desencanto, ele vai nos mostrar a solução do tudo. Então, o antes de ser o que éramos, o que somos e o que seremos. Então, a solução definitiva é saber a origem, a nossa origem, de onde tudo se originou. Quando a gente passa a conhecer a origem, nós começamos a ter a solução definitiva dessa vida. Porque aí nós vamos entender que aqui é um mundo que foi formado, mas que aqui não era para existir. Foi fruto de uma grande desobediência. Então, agora, no 3º milênio, a humanidade passa a conhecer a solução definida e definitiva do tudo. E o tudo é a origem. É o mundo que deu causa a este. Quem neste mundo deu causa a este? O que aconteceu para dar causa a este? Quem é o causador de tudo isso? Então, quando a gente passa a conhecer, a gente começa a compreender a solução do equilíbrio dessa vida aqui na matéria e de como ir para a verdadeira vida,
do qual um dia nós saímos. Por isso se diz solução de vida, por esclarecer, por trazer provas e comprovações do mundo superior e definitiva, porque a gente passa a compreender, a entender que aqui a gente não volta mais. Quando a gente se liga à nossa origem. E aí é alcançar o maior patamar evolutivo, racional, que é saber a nossa verdadeira condição de seres puros, limpos e perfeitos de um mundo superior. É isso, Mara. Muito bem, Ângela. Então, agora eu vou pedir uma música, a qual eu dedico a todos que estiverem nos acompanhando, né? Em especial aos estudantes de cultura racional, os nossos contribuintes, e todos que estiverem nos acompanhando, os nossos amigos internautas, e todos que estiverem nos acompanhando, ouvindo a rádio daqui de Alagoinha. Ok? É isso aí, meu caro ouvinte, você acabou de ouvir uma música muito bonita, né? Por sinal, é a música de uma das bandas, né? Racionais. Então, agora eu convido o nosso integrante da equipe, Antônio Santos, para responder uma pergunta relacionada com a música. Então, um ouvinte de Brasília pergunta assim: eu ainda não leio o livro Universo em Desencanto, mas outro dia vi a banda do Universo em Desencanto e despertou muito a minha atenção. Qual o significado da banda? Então, minha gente, realmente a banda tem uns acordes lindos e emocionantes. E qual o significado da banda? A banda
funciona como se fosse um pedido de abertura, de proteção, um pedido de amparo aos 3 poderes da vida, que são o mundo racional, o astral superior e o astral inferior. Então, quando ouvimos os acordes da banda, é como se nós estivéssemos fazendo um percurso daqui de baixo até o mundo racional. Então, os acordes da banda vão abrindo todos os caminhos, todos os campos energéticos do astral inferior, e depois que abrem-se todos os caminhos energéticos do astral inferior, a banda evolui e os acordes dela alcançam o 2º grau da vida, que é o astral superior, vibrando energeticamente com a energia mediadora racional, que é a energia do astral superior, e depois dessa vibração da energia do astral superior, encontramos a vibração da energia pura, limpa e perfeita do mundo racional. Então, a partir desse momento, os 3 poderes estão integrados em um só, porque tudo é racional, tudo é de origem racional, tudo é de origem do mundo racional, que é a meta final da humanidade. Então, quando alcançamos com os acordes da banda o mundo racional, a vibração é intensa, a vibração é a mais pura, é a mais perfeita, é a mais racional. E aí tudo flui e tudo caminha naturalmente com a evolução desses 3 poderes e também com a participação da natureza. Então, aí forma-se um grande congraçamento, uma grande união fraternal racional de todos os seres do astral inferior, de todos os seres do astral superior e do mundo racional, e todos vibrando numa mesma frequência, todos vibrando numa mesma energia, numa energia só, que é a energia racional pura, limpa e perfeita. Então, este, minha gente, é o significado da banda racional e dos acordes da banda racional, que, como vocês puderam perceber, tem uma vibração intensa, e é uma vibração que mexe com o nosso íntimo, que mexe com o nosso interior, porque é uma vibração da natureza do nosso ser, que é de origem racional. Todos somos seres racionais e vibramos racionalmente na frequência da banda racional. É isso aí, Madá. Que maravilha, né, Antônio? Então, agora eu convido Vilma Fernandes para responder a seguinte pergunta. Um ouvinte de Belo Horizonte pergunta: qual a necessidade de ter vulcões sobre a Terra? Qual a necessidade, né? Não precisava, né? Mas será que não precisava? É a mesma coisa de perguntar qual a necessidade de haver rochas sobre a Terra? Qual a necessidade de haver sal na água do mar? Né? Então, qual é? Precisava disso? Mas nós sabemos que a natureza, ela é uma natureza deformada. A natureza, essa deformação, foi formando tudo essas coisas. Né? Na formação da Terra, do globo terrestre, foi formando vulcões, rochas, foi formando tudo que há na Terra. Agora, há necessidade? Bom, se houve essa formação, porque foi necessário, né? Porque foram movimentos naturais da natureza, na formação de todo esse universo. E a natureza, como nós sabemos, é um ser, a Terra, como nós sabemos, é um ser vivo. Né? A Terra, ela é vida, produz vida, e ela é igual a nós. Ou melhor, nós somos iguais a ela, né? Porque ela surgiu primeiro, e nós somos iguais à Terra.
Nós temos sentimento, nós somos seres vivos, nós produzimos vida, somos vivos. E qual a necessidade de ter um caroço no nosso corpo? Um pólipo, um cisto, né? Qual a necessidade? Antes se falava furúnculo, né? Aparecia muito nas crianças, furúnculo. Qual a necessidade? É a deformação, esse corpo deformado. Tudo isso faz parte da deformação. E os vulcões, com certeza, faz parte da deformação, na formação desse planeta Terra. Tudo isso é da natureza, formação da natureza deformada, que formou todos esses seres também deformados, inclusive nós. Então, aí está a importância em desenvolvermos o raciocínio através da leitura diária do livro Universo e Desencanto, porque, desenvolvendo o raciocínio, nós passamos a nos conhecer e vamos gradativamente conhecendo também a natureza, porque somos iguais. Tudo que a natureza sente, nós sentimos. Tudo que tem na natureza, nós temos também, nesse corpo físico. Então, a solução é se conhecer, para conhecer a natureza e saber qual a necessidade que tem de ter tudo isso no planeta Terra, nos outros planetas, né? A Lua, as estrelas, e assim ficamos senhores de tudo. Nos ligamos às linhas gerais da natureza, conhecendo tudo e conhecendo todos. É com você, Madá. Muito bem, Vilma. Que bom, maravilha. Então, agora eu convido o seu Bonisval para responder a seguinte pergunta. A água é a base de tudo. Como e quando surgiu a água, seu Bonis, no planeta Terra? Pois é, esse mundo é fruto de uma deformação. Então, a origem da água foi da planície, que quando deformou-se, a planície racional, com a quentura do foco de luz, ela foi se formando uma goma, e essa goma, com o tempo, formou a água. Essa goma foi afinando o líquido em grosso e depois formou a água. E essa água é responsável por todas as vidas na Terra. Ela é que alimenta tudo, alimenta a Terra, todos. Existe uma terra que está árida, seca, aí quando vem a chuva, a água, aí vai brotar uma vegetação que não existia ali e que a vida está na água. Então, a água é uma parte da planície. Uma parte virou terra, outra parte virou água. Essa planície é de uma massa cósmica pura, limpa e perfeita que nós não temos alcance de definir. É o alcance dessa planície, vamos dizer assim. Era uma planície pura, limpa e perfeita, de massa cósmica, de energia, que não estava pronta ainda para entrar em progresso, e uns tantos habitantes do mundo racional entravam naquela parte, eles entravam e saíam, voltavam, o racional superior, olha, não está pronto. Eles sabiam que não estava pronto, mas é como se fosse uma aventura, apesar de eles serem puros, limpos e perfeitos, mas eles não conheciam a deformação também, a morte e o sofrimento. Então eles entraram naquela parte, aquela parte foi se deformando e foi virando essa matéria que não era matéria, era uma condensação cósmica, mas não era matéria. E aí foi quando a quentura do foco de luz, que é o Sol, deu origem à goma, a goma foi afinando e deu origem à água. E outra parte, uma resina, essa resina virou cinza, que é a Terra. Então, a origem da água é aí. Sabemos até aí, e é isso aí. A cultura racional explica muito bem a origem da água e de todos os seres que existem, né? Então, é preciso conhecer a cultura racional do livro Universo e Desencanto para saber de todos esses detalhes que existem na natureza, que nós vivemos desconhecidos de tudo. Achamos que conhecemos tanta coisa, mandamos naves para a Lua, lá no Polo Sul da Lua, posando, mas não conhecemos a origem de nada. Então, o ser humano realmente, mesmo os cientistas, não sabem nem quem eles são. Então, procure conhecer a cultura racional dos livros Universo e Desencanto. É isso aí. Muito bem, seu Bonisval. Agora eu convido Ângela para responder a seguinte pergunta, feita por ouvinte de Belo Horizonte. Uma pessoa rica morre, quando volta a nascer, volta rica novamente ou volta pobre? Quem já foi rico sempre volta rico ou pode voltar pobre também, Ângela? É preciso saber que o que é
esse voltar, não é? Porque ao tomar conhecimento do que éramos, do que somos e do que seremos, nós passamos a entender por que que voltamos aqui. Então, enquanto não desenvolvemos o nosso raciocínio, que é o nosso elo de ligação com o nosso mundo de origem, que é o habitante que está materializado na máquina do raciocínio, a glândula pineal, e que só agora no terceiro milênio está pronto para ser desenvolvido, nós sempre éramos os mesmos a voltar. Por quê? Porque nós somos formados de 7 sementes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, animais e vegetais. Então, vem com essa roupagem. Hoje, eu estou com a roupagem da Ângela Maria, que mora no Brasil e que mora no Recife. Mas já tive outras vidas. Onde é que eu estava? O que é que eu fiz? O que é que eu fui? Aí, por não se conhecer, nas vidas passadas, o corpo de matéria, naturalmente, segue a lei da transformação e entra em falência e se extingue aqui na matéria. Mas a energia que deu causa ao corpo de matéria, ela não modifica, ela é imutável, ela é a energia primitiva. Então, junto com a energia elétrica e magnética, vai dar causa a um outro corpo. E a natureza que está dando causa a este corpo é que vai definir o que serei ou o que seremos na vida atual. Vai levar em consideração na outra vida. Olha uma outra lei da natureza, a lei do retorno. O que é que eu fiz? Eu tenho merecimento. Na outra vida eu fui rica. Mas o que é que eu fiz com a minha riqueza? Eu abusei? Eu passei do limite? Eu ultrapassei os limites naturais da natureza? Então, se eu fiz isso, eu nessa vida atual, porque ela vai cobrar os malfeitos que foi feitos na vida anterior. Porém, eu, com toda a riqueza que ela me deu, respeitei aquela riqueza e soube utilizar de acordo com o que a natureza me deu. Então, ao ser transformado, eu vou voltar para aqui de acordo com o que ela é o meu merecimento. Posso vir rica, posso vir mais rica ainda, porque o natural quem define é ela, ou não. Sempre a natureza que vai definir. E quem é essa natureza que tanto nós, estudantes de cultura racional, falamos? É essa composição energética que é vida, que gera vida, que mantém vidas e que destrói as vidas. Porque a natureza, ela é soberana. E é preciso conhecer a natureza para saber respeitar. Então, ser o que já foi em outra vida, na vida atual, uma condição financeira, ou moral, ou física, quem define é a própria natureza daquele ser que está voltando para esta vida, porque não foi desenvolvido o seu raciocínio, e que agora, no terceiro milênio, está sendo dado a essa oportunidade desse desenvolvimento, que, ao desenvolver, se liga à verdadeira origem, e aí sim, se liga à verdadeira natureza. E é tudo de bem para melhor sempre. É contigo, Madá. Muito bem, Ângela. Pois é, meu caro ouvinte, estamos vendo que a cultura racional, ela desvenda todos os mistérios, né? Então, agora eu vou pedir mais uma música, a qual eu dedico a todos que estiverem nos acompanhando, ok?
chegada a uma nova vida, um novo tempo, seu tempo. Imunização do habitante que ainda no escuro busca não mais por respostas em vão. O conhecimento revelado que o místico não pode ocultar, os ensinamentos que antes guardados, ser que acaba de se apresentar, sinal superior. Ocultar a vida eterna de luz num corpo que age em dor, um dia puro, limpo e perfeito, digno de ser conhecedor, cima dos 7 céus, onde nós não podemos enxergar, mas com a certeza que linda terra nos espera, iremos habitar. O conhecimento revelado que o místico não pode ocultar, os ensinamentos que antes guardados, ser que acaba de se apresentar, sinal superior. Guardados, ser que acaba de se apresentar, sinal superior. Sinal superior. É isso aí, meu caro ouvinte. Estamos de volta com o programa Bom Dia Racional, né? O 13º dos Vamos Sabatinar. Então, agora vamos para a terceira rodada. Então, eu convido o Antônio para responder a sua terceira pergunta. Então, estou lendo o livro Universo em Desencanto, mas tenho dificuldade para entender a diferença de aparelho elétrico e magnético para aparelho racional, Antônio. Então, minha gente, vamos lá, então, entender a diferença. Nós estamos falando aqui já há alguns programas que nós somos partes e somos formados por esse conjunto energético, elétrico e magnético. Então, nós estamos ligados, o nosso ser está ligado à energia elétrica e magnética, por um processo de evolução natural da natureza. E como aparelhos elétricos e magnéticos, nós pensamos que é a transmissão da energia elétrica no nosso cérebro e imaginamos que é a transmissão da energia magnética no nosso cérebro. Então, nós sempre nos mantivemos na condição de pensantes. E, com o pensamento e a imaginação, ou seja, com a evolução, o progresso e os feitos do pensamento e da imaginação, nós
continuamos vivendo desconhecidos de nós mesmos e desconhecidos do mundo em que vivemos e de tudo que compõe este mundo. Como agora houve a mudança de fase na natureza, entrou em 1935 a fase racional, a fase da energia racional. E nesta fase, toda a humanidade, minha gente, toda a humanidade está em tratamento pela energia racional para que nós sejamos recuperados e, depois de recuperados, passemos a ser um aparelho racional. Tá? O que é ser um aparelho racional? Ser um aparelho racional é estar desligado da energia elétrica e magnética, do pensamento e da imaginação, e ligado à energia racional, que é a energia que está comandando a natureza. E como é feito isso? Isso é feito através do desenvolvimento do raciocínio, que é a parte suprema do ser humano. Essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e ficou esse tempo todo aguardando o momento da chegada da evolução do raciocínio. Então, minha gente, o aparelho racional é diferente de nós, é diferente do aparelho elétrico e magnético, porque o aparelho racional raciocina, ele tem raciocínio. E o raciocínio é a parte suprema do ser humano, é a faculdade suprema do ser humano, é a parte pura do ser humano, é a centelha divina que nós temos e que não funcionava, porque antes só funcionava o pensamento e a imaginação. E o ser humano, com o raciocínio desenvolvido, ele se torna plenamente feliz e ele se liga ao mundo racional e recebe do mundo racional todas as orientações precisas e necessárias para o seu perfeito equilíbrio aqui nesta vida de matéria, que é exatamente o que nós estamos precisando, de equilíbrio para resolvermos todos os nossos problemas morais, físicos e financeiros e para encontrarmos a paz, o amor, a felicidade e a concórdia universal. Então, o raciocínio é o substituto do pensamento. E o aparelho racional raciocina, não pensa e nem imagina. É isso, Madá. Continua. Muito bem, Antônio. Agora eu convido Vilma Fernandes para responder a seguinte pergunta, feita por ouvinte da cidade de Socorro, de São Paulo. Quando a pessoa desce de classe e volta a nascer, essa pessoa tem picos de lembranças da vida anterior, Vilma? Primeiro vamos, assim, entender que quando nós morremos, né, nós nos desligamos dessa vida, o que acontece, o que acontece com esse corpo físico? Né? O livro Universo de Desencanto nos informa, com provas e comprovações, que esse corpo físico, ao baixar a Terra, ele vira micróbio, vírus e microvírus, vírus e microvírus invisíveis, e depois energia. Quer dizer, passa por 5 transformações. Então, o habitante, a centelha de vida que está na glândula pineal, este ser, ele não se lembra o que foi, né, nessa vida que ele acabou, que ele habitava. Ele não lembra porque ele está aqui, nessa deformação, está apagado. Ele é inconsciente. Então, ele não lembra de nada. E quando a pessoa morre, e a pessoa vem em outra vida, quando este ser, né, os 7 seres formam outro corpo para esta centelha de vida habitar, ele vem e não temos aqui, hoje, nós, em nossas vidas de hoje, nós não temos, assim, pico de lembrança do que foi na vida passada, porque este ser, que está na glândula pineal, ele é inconsciente. Mas nós temos, sim, não picos de lembrança, mas temos, assim, lances, né,
Algumas vezes temos um lance, assim, coisa de segundos. Nós sentimos, assim, algo que a gente sente no nosso íntimo que aquilo foi de vidas passadas. Quantas vezes nós sentimos que a gente está em algum lugar, está passando por algum lugar, e a gente sente assim, né, por questão de segundo, assim, a gente sente que já estivemos naquele lugar. E nós não estivemos, já fizemos aquilo ali e nós não fizemos aquilo. A gente tem certeza que não fizemos aquilo nesta vida. Isso é o quê? Lances de lembrança de outra vida. Então, é isso que acontece. E desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo este ser, essa centelha de luz que temos na glândula pineal, através do livro Universo Desencanto, vamos desenvolvendo e ele vai tomando consciência. Ele vai se expandindo, essa luz vai se expandindo e vai tomando consciência de quem ele é, de todas as vidas que ele já deu causa, e aí sim, estando desenvolvido, ele vai saber tudo o que foi no passado, tudo que fez, tudo que foi, por onde passou, e é isso que acontece. Então, por isso, não temos picos de lembrança de vidas passadas. Temos, assim, lances. E também sonhos, né? Sonhamos com coisa que a gente sonha real, a gente acorda e diz, mas foi um sonho tão real, mas a gente não sabe definir o que foi aquilo, por que foi. Então, também em sonho, às vezes, temos, assim, uma lembrança de vidas passadas. É com você, madame. Muito bem, Vilma. Agora eu convido o senhor Bonisval para responder a pergunta do ouvinte de Manaus. Então, todos os domingos tem um grupo de pessoas do livro Universo Desencanto na praça perto onde moro. Percebo que estão sempre com camisa branca com a estampa do mapa do Brasil. Qual o significado do mapa, senhor Bonisval? Olha, a camisa branca, ela representa a paz, a concórdia, a fraternidade universal. Então, o branco, mesmo na matéria, ele representa a paz. Nas guerras, quando o soldado quer pedir paz, ele bota uma bandeira na baioneta, uma bandeira branca, e aciona que ele está pedindo a paz. Então, a camisa branca representa a paz. E o mapa do Brasil, ele indica mais ou menos que foi aqui no Brasil que nasceu a cultura racional. Então, a cultura racional nasceu no Brasil. O Brasil foi um país escolhido pelo mundo racional para nascer aqui a cultura racional. Dentre tantos outros países, o Brasil foi escolhido. Por quê? Porque o Brasil é um país de dimensão continental, um povo ordeiro, mesmo com todas as desavenças que tem, mas é um povo ordeiro, aceita todos os irmãos que vêm de fora, vêm de toda parte do mundo e são bem aceitos aqui. E aqui também existe a espiritualidade mais fina, a espiritualidade cosmológica. Então, foi aqui que foi escolhido o Brasil pelo racional superior, pelo mundo racional, para nascer a cultura racional. Então, o Brasil representa muito para nós. Muitas vezes a gente vê até pessoal de televisão falar com desprezo que o Brasil, eles estão ganhando bem aqui no Brasil, na televisão, e desprezando o Brasil. Mas o Brasil é o celeiro, realmente se falou isso, que o Brasil era o celeiro do mundo, e será. É o celeiro do mundo, que aqui nasceu a cultura racional. É realmente daqui para o mundo. Então, o Brasil não podia deixar de faltar nas camisetas aprovadas pelo mestre Manuel Jacinto Coelho para ter o mapa do Brasil nas camisetas de cultura racional. Então, é isso aí. Então, o branco representa a paz e o Brasil, o símbolo, onde nasceu a cultura racional. Tá bom? Muito bem, seu Bonisval. Então, agora eu chamo a Ângela para responder a pergunta do ouvinte de Belo Horizonte. O livro faz referência à extinção dos dinossauros, Ângela? O livro, ele fala que os dinossauros e os animais antediluvianos, eles foram uma formação da natureza deformada que cria coisas ruins, coisas pesadas. Então, o livro, ele demonstra que a energia magnética, ela deu causa a estes animais que outrora
estiveram aqui, no planeta Terra. Há de se entender que nós estamos aqui há 21 eternidades, e eternidades não contadas no tempo cronológico que nós conhecemos. Porque nós viemos uma espiral de descida, e nessa espiral tudo foi sendo formado, do bom e bem aparente e de mal, causados pela energia elétrica, o bem aparente, a energia magnética, o mal. Então, esses animais, sim, eles existiram. Foi uma fase lá atrás que teve e que a própria natureza extinguiu. Ela fez e ela desfez, porque ela é energia que gera, constrói, mantém e destrói. Então, isso aí, Madá. Muito bem, Ângela. Então, meu caro ouvinte da rádio ITV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco, nossos caros amigos internautas, né? Chegamos a mais um final de um programa Bom Dia Racional, com o quadro do Vamos Sabatinar. Então, agora eu convido o Antônio para fazer as suas considerações finais. Seja bem-vindo, Antônio, mais uma vez. Então, minha gente, novamente eu me reporto à questão do raciocínio, tá? Quando nós insistimos para que vocês desenvolvam o raciocínio, é porque o raciocínio é a solução definida e definitiva da vida. Então, minha gente, vamos raciocinar, porque raciocinar é o direito que Deus deu a todos, e pensar não constrói, pensar só destrói. Então, vamos raciocinar para que possamos construir a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Madá, é contigo. Muito bem, agora é com Vilma. Cultura racional. No livro Universo e Desencanto, é o livro Conhecimento Natural da Natureza. É um conhecimento que nos traz resposta para tudo. Todos os nossos questionamentos são respondidos com provas e comprovações neste conhecimento do livro Universo e Desencanto. Vamos conhecer a cultura natural da natureza. E um bom dia, um bom fim de semana. Um bom fim de semana para os nossos ouvintes, nossos internautas e todos nós que tenhamos um fim de semana abençoado por Deus. É isso aí, Vilma. Agora eu convido o senhor Bonisval para fazer as suas considerações finais. Pois é, meus amigos, o convite que nós fazemos, procure a cultura racional do livro Universo e Desencanto. Então é isso aí. Bom dia a todos, salve a todos. E agora, Orlando Almeida. Bom dia. Desenvolva o seu raciocínio dentro do livro Universo de Desencanto. Salve. É isso aí, meu caro ouvinte. Gratidão a todos que estiveram conosco até agora e que venham a estar conosco posteriormente. Perdão, falta a Ângela. Perdão, né, Ângela? Então, Ângela, faça as suas considerações finais. Agradecendo a supremacia racional por mais um bom dia racional a todos os ouvintes e até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana a todos. Muito bem, Ângela. Um abraço a todos vocês. Quero agradecer a nossa equipe. Um abraço para o Antônio, um abraço para a Ângela, para a Vilma, para todos que nos acompanham, o seu Bonisval, Orlando, Sandra, enfim, toda a equipe que faz este programa. E um abraço a todos que estiveram conosco até agora. Então, agora nós vamos terminar de música, ok? Salve e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos. Tu que procuras a verdade e amenize o teu pranto,
que procuras a verdade e amenize o teu pranto, encontrarás felicidade lendo o livro Universo em Desencanto. Ele diz: de onde vieste, quem tu és, pra onde irás é o estandarte da paz universal. O universo em desencanto é o caminho verdadeiro que conduz a humanidade à imunização racional. Tu que procuras a verdade e amenize o teu pranto, encontrarás felicidade lendo o livro Universo em Desencanto. Tu que procuras a verdade e amenize o teu pranto, encontrarás felicidade lendo o livro Universo em Desencanto. Ele diz: de onde vieste, quem tu és, pra onde irás é o estandarte da paz universal. O universo em desencanto é o caminho verdadeiro que conduz a humanidade à imunização racional. Tu que procuras a verdade e amenize o teu pranto, encontrarás felicidade lendo o livro Universo em Desencanto. Tu que procuras a verdade e amenize o teu pranto, encontrarás felicidade lendo o livro